Uma ótima tarde a todos. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo, nesta quinta-feira, dia 15 de outubro. Sejam todos bem-vindos. Você nos acompanha em todo o Brasil pelas parabólicas, também pela Claro TV e Net TV nos canais 190 e 690. No Paraguai e no Brasil, Neo TV, levando o nosso sinal, levando aqui a nossa programação. Você está nos acompanhando também pelo Facebook do Canal do Boi e, claro, no portal sba1.com. É o portal do agronegócio, é o portal que traz as informações e as notícias que são importantes para o seu negócio. A partir deste momento, a TV Imaculada Conceição está levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito das previsões da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, em relação ao final deste mês de outubro. De acordo com a ANEC, os volumes a serem exportados representam uma forte alta, tanto para farelo de soja quanto para a soja. No caso da soja, deve encerrar esse mês de outubro com 81.590.000 toneladas, é o que eu vou mostrar em tela agora, você acompanha no gráfico comigo, você tem os números aqui para complexo soja, no qual o grão da soja deve totalizar aí 81.590.000 toneladas, como eu havia dito, temos aqui uma alta, se confirmada, de 23,69% para o período, portanto, de janeiro até outubro deste ano. Farelo de soja também vem com forte volume a ser exportado, 14.540.000 toneladas, se as previsões até o final de mês de outubro serem confirmadas, o que representaria uma alta de 9,37%, de acordo com os dados divulgados pela ANEC na manhã desta quinta-feira, mostrando o que se espera em relação à oleaginosa e também outros produtos do complexo soja para esse ano de 2020. Trazemos agora em destaque o que vem acontecendo no estado do Mato Grosso em relação ao plantio, principalmente a semeadura da soja. Não há dúvida que as chuvas estão atrasadas e isso tem levado atraso para a semeadura no estado de Mato Grosso. É o estado mais adiantado, é o que costuma plantar antes, entretanto, vem com atraso sim, é o que nos mostra a reportagem de Valdir Pacheco. De acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a falta de chuva está prejudicando a evolução da semeadura no estado. Os trabalhos a campo alcançaram um pouco mais de 2% das áreas, um percentual de 4,94 pontos percentuais inferior ao registrado no mesmo período na safra 2019-2020. O Aproclima é uma iniciativa inédita liderada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. A ProSoja originou uma nova ferramenta para gerenciar riscos nas lavouras com o clima. Isso se dá através de compilação de dados obtidos junto às estações meteorológicas instaladas em propriedades rurais apresentados aos produtores pela plataforma. A ideia é analisar e reproduzir as informações captadas em todas as regiões do estado para a formação de um banco de dados que subsidiará os produtores na tomada de decisões. Para se ter uma ideia, em setembro foram apenas 7,78 milímetros de chuva no estado, volume 77,59% menor que a média dos últimos 5 anos. A consequência disso pode ser percebida nos dados históricos. Desde que o Instituto começou seu levantamento de semeadura safra 2008-2009, apenas em 4 safras o atraso foi semelhante ou maior do que o atual. Os que mais perdem com essa demora são as culturas de segunda safra, algodão e milho. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, por outro lado, se tem expectativa de chuvas para o centro-sul do Brasil. Olha, já choveu bastante nesta última quarta-feira. Previsão para essa quinta-feira é que as chuvas continuem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as precipitações chuvosas seguem até o próximo dia 20 de outubro. No sul do Brasil, a expectativa é que aconteça entre o norte do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná. Também há previsões de precipitações mais fortes no centro-sul do Mato
Mato Grosso do Sul, no sul do estado de Goiás e também em São Paulo. Considerando as regiões centro-oeste e sudeste, as precipitações chuvosas devem ficar entre 80 e 100 milímetros, portanto, volta a chover, volta a trazer um alívio para todas as situações que nós temos visto no país, principalmente sobre a região do Pantanal e principalmente abre, no caso aqui do agricultor que está nos acompanhando, a oportunidade de se começar semeadura nos estados que estão recebendo chuva. Fala agora de soja no cenário internacional. E o Departamento de Agricultura norte-americano informou na manhã desta quinta-feira as vendas avulsas por exportadores privados no volume de 261 mil toneladas. Adivinha para onde? Para a China. Foi confirmado os números no dia de hoje, norte-americanos, mais uma vez, confirmando novas vendas. Bom, hoje é quinta-feira, mas não tem um relatório de vendas e exportações. Eu lembro que na segunda-feira última, que foi feriado no Brasil, 12 de outubro, por conta do dia da padroeira, nos Estados Unidos era Columbus Day, também feriado, apesar de ter tido operação de bolsa, os órgãos oficiais não funcionaram. Trago agora informações de como que vem soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo os dados neste momento. Soja neste momento vai ganhando um pouco, ganha de leve, mas sobe. Posição de novembro, 10 dólares 58 centes mais 6 o bushel. Janeiro também, 10,58 mais 6. Posição de março é negociada na estabilidade, a 10 dólares 41 centes mais 6, dando aqui uma vertente de queda. E a posição de maio vem com alta, 10 dólares 36 centes mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Falo também agora a respeito da moeda norte-americana, do dólar. Vamos saber como é que vem as informações para o mercado. Nós temos aqui a R$ 5,61 mais 3, alta de 0,27% para a moeda norte-americana no Brasil. Aproveito para trazer aqui um destaque importante, porque há pouco eu vinha sendo informado que lá na B3 o milho vinha disparando nesta manhã de quinta-feira, milho subindo bastante também no mercado futuro brasileiro. O mercado físico espelha isso muito bem, o mercado futuro também mostrando que vai ter déficit de milho no primeiro semestre do ano de 2021, coisa que nós temos dito já há bastante tempo aqui na programação do Canal do Boi. Vamos falar de mercado e é por isso que vamos viajar agora até São Paulo, na sede dos estúdios do Canal do Boi, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eu vou conversar com Walter Pulga Júnior, que está aqui conosco. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje é um dia em que o dólar continua a avançar sobre o real, né? Chegou a passar de R$ 5,64, agora está na faixa de R$ 5,61 nas últimas negociações. Em média, outra alta de 0,30%. Neste momento a alta é menor, a alta é de 0,23%. Agora, por que isso ocorre, né? Há uma aversão maior a risco em todo o mundo e, mais do que isso, a perspectiva de que o avanço da Covid-19, de novo, na Europa, traga problemas para todo o mercado financeiro mundial. Aí uma corrida para o dólar e a expectativa, inclusive, do Bank of America, de que o dólar deve, daqui para frente, avançar sobre moedas de países emergentes. Não seria surpresa, portanto, se o dólar continuasse em alta frente ao real. Já há uma previsão dos analistas do Bank of America nos Estados Unidos de que o dólar terá uma valorização. Enquanto o dólar vai subindo para a faixa de 5,60, 5,61, como eu disse, até 5,64, de outro lado nós temos uma queda acentuada no mercado de bolsa. Veja, em todas as bolsas da Europa e do mundo hoje, há um movimento de baixa, os índices cedem. E por que isso está ocorrendo? Está ocorrendo justamente porque há temores de uma segunda onda de Covid-19 e, mais do que isso,
incertezas em relação àquele estímulo que o governo americano daria para as empresas e para uma parte, vamos dizer assim, da população dos Estados Unidos, para atenuar aí esse período difícil que foi para toda a economia mundial agora no primeiro semestre. Enquanto há dúvidas sobre isso e discussões sobre a eleição nos Estados Unidos, lógico, há um ajuste negativo porque há preocupações muito grandes com o que ocorre na Europa. Para se ter uma ideia, nós temos na França toque de recolher, nós temos movimentação e perspectivas de fechamento de setores da economia da Inglaterra, há também preocupações na Irlanda, preocupações na Alemanha. Tudo isso faz com que os principais índices na Alemanha terminassem agora há pouco em queda. O índice DAX da Bolsa de Frankfurt, por exemplo, perdeu mais de 2%, quase 2,5%. O CAC 40 da Bolsa de Paris também recuou mais de 2%. O FTSE de Londres caiu 1,66% no fechamento, e isso traz, lógico, preocupações com o nosso mercado acionário também. Veja, a nossa bolsa operava agora também em baixa, não é uma baixa tão acentuada quanto outras bolsas, mas o nosso índice Bovespa operava agora há pouco na faixa de 98 mil pontos. Vamos ao painel? No nosso painel agora, os últimos negócios mostram 98.718 pontos, a nossa bolsa recua 0,62%, deixa para trás o que conseguiu ontem, os chamados 99 mil pontos. O mercado hoje trabalha com movimento negativo, viu, Fabiano? Agora, uma notícia que acaba de ser divulgada e eu gostaria de ressaltar é que aquela votação para a manutenção do chamado Convênio 100 foi adiada, e foi adiada para dezembro. O que é esse Convênio 100, né? Esse convênio é aquele convênio que desonera de ICMS a comercialização de insumos agropecuários, como defensivos, fertilizantes e sementes, e tem vigência até o final do ano. O tema vai ser analisado agora apenas em dezembro. Era para ser discutido hoje, essa revisão do Convênio 100. Há um pedido do setor do agronegócio brasileiro, né, para que seja discutido rapidamente o que vai ocorrer com esse Convênio 100, porque caso seja eliminado, ele vai onerar aí a produção no campo. E há muita discussão sobre isso. Caso o convênio não seja renovado, segundo a CNA, né, haverá aumento acentuado dos custos de produção e dos preços dos alimentos da cesta básica. Bom, a discussão sobre a manutenção ou não do chamado Convênio 100, que desonera produtos agropecuários, fica para dezembro. Até lá, produtor rural, de olho na informação, porque os custos podem mudar na produção de dezembro para frente. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga Júnior, pela participação. Você continua conosco aqui, vou falar um pouco mais a respeito de mercado de soja agora, porque você tem a referência agora portuária. Nós trazemos os números apurados por Grãos Corretora, corretora que traz diariamente aqui as informações, com entrega em outubro, mais uma vez aqui complemento de carga de navio. Você vê que Portos de Santos e Paranaguá trazendo valores em referência de R$ 150 a saca de 60 quilos, é o que nós destacamos neste momento. Valores praticados para esse dia 15 de outubro e que você acompanha aqui no Agricultura BR. Trazemos agora informações sobre tecnologia e que tem tudo a ver com o momento que nós temos vivido e visto no agronegócio. Olha só, recentemente nós ficamos sabendo que drones estão sendo utilizados para coletar dados e compartilhá-los, principalmente em relação às questões ligadas ao desenvolvimento dessas tecnologias lá na China. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que elas podem ajudar mais o produtor rural brasileiro, e ele respondeu. Bom, o uso de drones na agricultura é uma das grandes revoluções aí dos últimos mais de 5 anos já, né? E a popularização desses equipamentos com preços bem mais baratos, a presença de um grande número de concorrentes os fabricando, está levando a intensificação muito grande do seu uso, em distintos tamanhos também. Alguns não precisam de regulamentação, outros maiores eu vi que vão precisar passar pela ANAC para poder ser liberado o seu uso. E esses drones são dos produtores, né? Não tenho conhecimento de
passada de dados direto do fabricante do drone com o dado que o drone coleta, a menos que haja uma autorização do produtor. Não sei se a tecnologia do fabricante permite com que ele colete dados do produtor. Se coletar dados do produtor, nós temos aí lei de proteção de uso de dados, tem que ver que tipo de uso que vai acontecer com esse dado, mas teoricamente só se houver autorização do produtor para poder usar esse dado. E a Frente Parlamentar Ambientalista discutiu a utilização de bioinsumos na produção agropecuária no país. A questão é diminuir a burocracia para o desenvolvimento destes produtos e também a utilização por parte de produtores. Há cerca de 260 hoje no país que estão credenciados. É o que nós vamos conferir na reportagem de Berenice Leite. O debate online contou com representantes do Ministério da Agricultura, Embrapa, entre outras entidades de pesquisa. O objetivo é avançar na popularização dos bioinsumos, que já são aliados na produção de algumas culturas aqui no Brasil. O encontro promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista busca uma forma alternativa e mais sustentável na produção de alimentos. A ideia é criar um marco regulatório que incentive a produção e uso de bioinsumos. Outro passo importante é a desburocratização e simplificação de registros. Esse ano nós já lançamos aí linhas de crédito focadas nesses segmentos também. Estimular a geração no Plano Safra, né? Estimular a geração de conhecimentos, informações e capacitação, né? E em boas práticas também. Eu acredito muito na questão da transformação digital, na questão do acesso, na questão da conectividade. Então, já estou em contato com a doutora Rose Munerá para a gente transformar todos os manuais de boas práticas, transformar em EAD, fazer com que isso chegue o mais rápido possível, no maior segmento possível, chegando ao pequeno produtor rural, chegando na agricultura familiar. Para isso, o Programa Nacional de Bioinsumos do Ministério da Agricultura trabalha junto com o IBAMA e Anvisa e já mostra avanços para que se torne mais viável para o produtor. Novos debates devem acontecer nas próximas semanas, incorporando agricultura familiar e movimentos sociais. De Brasília, Berenice Leite. Fala a respeito de boi gordo agora, valores em elevação durante essa semana, mesmo mais curta. A escala da indústria frigorífica segue bastante quebrada, é o que eu trago em destaque por aqui. Já na última semana, nós falávamos aqui no Agricultura BR a respeito de posicionamento para a indústria em relação ao pecuarista que tem boi pronto para a venda. A indústria tentou testar valores mais baixos, não conseguiu e as escalas estavam mais furadas e aí as propostas subiram. Subiram no estado de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, entre as praças acompanhadas diariamente pela equipe do Agricultura BR, do Canal do Boi. Destaque que trazemos, falávamos nesta última quarta-feira, em relação às elevações no estado do Mato Grosso entre março, quando se implementa ou se tem a noção correta da implementação da pandemia no Brasil, principalmente no Mato Grosso, até essa última semana de outubro. A alta foi de 39% para a arroba do boi gordo no valor médio mato-grossense, chegando a R$ 244,75 o valor à vista negociado.
Agricultura BR de volta e trazemos em destaque agora informações a respeito do desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, passando pela logística, produção de grãos e de carnes de pequenos, médios e grandes produtores. Vamos falar também de incêndio na região do Pantanal e muito mais. Para falar sobre esse tema, eu recebo em nossos estúdios o secretário do Governo, Eduardo Riedel, nosso convidado nesta tarde de quinta-feira. Eduardo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Canal do Boi, na Agricultura BR. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço a presença aqui na Agricultura BR. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Vou começar falando sobre um tema que tem agitado bastante o país, porque temos tido algumas soluções melhores em relação à logística. Isso eu falo desde a região norte do país, saída de produtos no Mato Grosso via os portos do Arco Norte, e aqui no Mato Grosso do Sul, boas propostas que estão sendo encaminhadas, principalmente em relação a linhas de ferro, saindo de Maracaju e também indo para São Paulo e outros destinos. Como é que isso tem funcionado, secretário? Fabiano, a gente sempre entendeu a logística como essencial para a competitividade de um setor que é um dos principais para a economia do Mato Grosso do Sul e do Brasil, né, que é o da produção agropecuária, industrialização. E nós sempre perdemos espaço justamente na dificuldade logística. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós enxergamos algumas oportunidades e fomos buscar. Né? A exemplo, primeiro, nas hidrovias, nós temos 2 rios, né, nas laterais do estado, leste e oeste, Paraná e Paraguai, e acionamos os portos do Rio Paraguai. Esse foi um trabalho longo, intenso, que junto com a Bioceânica, ela cria um diferencial muito importante para a exportação de grãos, principalmente, e importação, né, de alguns insumos de matéria-prima via barcaça vindo lá de baixo, do sul do continente, e é uma oportunidade importante que já está em acontecimento e andamento. E a outra é a reestruturação dessa malha ferroviária que você mencionou, que ela é fundamental. Esse é um trabalho de muita dedicação do próprio governador, junto ao ministro Tarcísio, porque havia necessidade de reformar a concessão, né, desse trecho que a gente chama da Ferroeste, que vem lá de Bauru, Três Lagoas, Campo Grande, vai até Corumbá. E liga, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o embaixador da Bolívia, liga com a ferrovia que cruza a Bolívia e vai para os portos do Chile, né, ou do Peru, mas no caso a linha mais interessante é para os portos do Chile. E a gente precisa renovar essa concessão, o governo federal fazer isso, e necessitava a renovação do tramo paulista, que foi feito, que é Bauru para baixo, até o porto de Santos, que vai ser aplicado um volume importante de recursos na duplicação daquele trecho. Aí você conecta o Mato Grosso do Sul, né, tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico. E outra importante iniciativa que nós estamos fazendo junto com o governo do Paraná é a ferrovia que você mencionou, saindo de Maracaju, indo para Cascavel via Guaíra, passando por Dourados, por Naviraí, toda aquela região do centro-sul do estado, principal região produtora de grãos, e ligando com o porto de Paranaguá. Veja que são eixos logísticos que se formam e que dão extrema competitividade para a nossa produção. E por que Maracaju? Porque Maracaju você tem a conexão com a Malha Oeste, com essa Bauru-Corumbá. Né? Você tem o tramo que sai de Campo Grande, vai até Ponta Porã, passando por Maracaju, e ali você tem um ponto de encontro entre essas duas iniciativas. Então, essa malha Bauru-Corumbá, ela historicamente ela era para transporte, principalmente de minérios. Sim, a partir desse momento, com esse ramal passando por Maracaju, ela ganha podendo chegar até Santos, ganha uma relevância muito maior. Sem dúvida, até porque hoje você tem minérios, você tem combustíveis, né, de vinda das refinarias de São Paulo, você pode trabalhar com fertilizantes, tanto da vinda da Bolívia quanto do Porto de Santos. Então, o importante para a ferrovia é o volume de carga, né? E esse volume de ida e volta de maneira constante é o que viabiliza a possibilidade de ferrovia. O minério de Corumbá é extremamente importante, e aí precisa da modernização, né, dessa ferrovia para ela fazer frente a toda essa necessidade. E é interessante porque
o Mato Grosso do Sul tem passado por um crescimento muito grande nas áreas agrícolas e isso tem demandado cada vez mais uma estrutura logística, porque os volumes são muito grandes, tanto de vinda de insumo quanto de exportação de produtos. E nesse sentido, as ferrovias são um instrumento extremamente necessário para a nossa competitividade, para o nosso desenvolvimento. Essas ações, nas duas ferrovias que você citou, secretário, tem envolvimento, no caso do Estado do Paraná, com o governo do Estado do Paraná, em relação à ferrovia Corumbá-Bauru e a sua sequência, Estado de São Paulo e governo federal. Exatamente. Na verdade, a concessão do trecho que atravessa o Mato Grosso do Sul, ela é já feita e precisa de uma renovação para o investimento, porque senão nenhum privado vai colocar esse investimento. E o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, está diretamente envolvido nesse processo e teve agora a renovação da concessão lá do tramo paulista. E isso viabiliza a nossa aqui. Então a gente vem acompanhando, discutindo isso no TCU, no Ministério, com as empresas envolvidas e interessadas nesse processo. E a partir do momento que definiu a situação em São Paulo, abre-se essa oportunidade, essa janela para avançar aqui. E no caso da Ferroeste, Maracaju, Paraná, Porto de Paranaguá, é com o governo do Paraná que fez uma concessão da propriedade que eles têm lá no trecho do Paraná, parte é privado, parte é concessão, e já pedimos o EVTEA, o conjunto de todo o trajeto da ferrovia para poder fazer a concessão integrada dela. Esse é um trabalho que o governo do Estado de Mato Grosso do Sul está fazendo com o governo do governador Ratinho. Muito bem, secretário, uma revolução em termos de logística para o estado do Mato Grosso do Sul. Tem uma ótima localização geográfica, se pensar também no meio do Brasil, mas sempre teve problemas com a questão logística. Secretário, vamos mudar de assunto agora, porque nós vamos falar agora a respeito de culturas ou cadeias produtivas que não são as tradicionais que são trabalhadas no Mato Grosso do Sul, que é muito tradicional na cadeia produtiva da carne bovina, na soja, no milho, que estão aí ligadas. Mato Grosso do Sul tem conseguido desenvolver outras cadeias produtivas, como de suíno, de peixes, frangos e outras culturas que estão sendo trabalhadas no campo, secretário? Isso, Fabiano. Esses dias até eu participei de uma live com o ex-ministro amigo Roberto Rodrigues, deixo aqui um abraço a ele, e ele falou uma coisa que é bem verdade. Ele falou, olha, o Mato Grosso do Sul, ele precisa avançar cada vez mais na agregação de valor, na transformação. E essa é uma diretriz central nossa, por entender que essa modificação da matriz de produção, ela agrega muito em trazer empregos e renda e riquezas para o Estado. E a gente tem feito um trabalho muito forte nesse sentido. E aí a gente tem visto o crescimento e o desenvolvimento da atividade avícola, da atividade de suínos, falando em carnes, de pescados. E como que se fez isso? Vindo as cooperativas do Paraná para cá, trazendo indústrias de processamento, dando incentivos a toda a cadeia produtiva, porque nós temos condição de formação de matéria-prima, de pessoas qualificadas, de clima adequado. Então é uma questão de encaixar os atores dessa cadeia produtiva para se formar isso de uma maneira robusta, que é o que a gente vem fazendo. E aí alguns exemplos. Suíno, nós estamos com investimento de multiplicação de matrizes em Rio Verde, um projeto muito grande de expansão da Aurora. Nós temos aqui a cooperativa Alfa em Sidrolândia, vindo também com um projeto grande, e o FCO é um importante instrumento de crédito para essas iniciativas. Nós temos a duplicação do abatedouro da Seara em Dourados. Então veja que iniciativas que nós fomos buscar com as empresas privadas, elas vão se formando e impulsionando a atividade desde o produtor, seja ele de que tamanho for, pequeno, médio, ou projetos maiores, até a industrialização, que gera muita agregação de valor ao nosso produto. Isso está acontecendo em aves e isso está acontecendo em peixes. Nós temos um potencial hídrico no estado e de produção de pescados muito positivo. Um dos maiores projetos de pescados do Brasil está aqui no Mato Grosso do Sul, lá em Silvíria, e tem dado um resultado fantástico. E outros estão vindo. Então, essa capacidade que o governo tem de promover incentivo e atrair esse capital, dando todo um ambiente de negócio mais ágil, mais rápido, licenças ambientais com responsabilidade, tudo isso
faz com que o Mato Grosso do Sul tenha uma carteira de investimento muito importante, e principalmente num momento tão difícil aí da vida nacional para o nosso desenvolvimento. Você falou desse momento difícil para a vida nacional, tem atingido evidentemente a maior parte dos brasileiros e principalmente nas áreas urbanas, secretário. No campo, para produtores rurais, para quem trabalha com a produção rural, direto ou indiretamente, você acredita que esse impacto foi menor? Falando claramente da pandemia e do Covid? Sim, eu acredito que sim, né? A gente atravessa um momento, e isso é global, não é só no Mato Grosso do Sul ou no Brasil, um momento importante para a agricultura, pela necessidade que as pessoas têm de se alimentar com qualidade e com originação, né? Nós assistimos o que aconteceu na China, nós estamos acompanhando a evolução da Índia, crescimento de renda, volume gigantesco de pessoas sendo inseridas na capacidade de consumo de uma alimentação melhor, e isso requer e forma uma demanda extremamente robusta. E o Brasil é dos poucos países que responde rapidamente a isso. E isso se refletiu no preço das commodities de uma maneira geral. Para falar de soja, de milho, da pecuária de corte, de leite, de alguns dos produtos grandes em relação à produção brasileira e que tem alimentado aí boa parte do mundo. E isso, consequentemente, melhora a capacidade de geração de renda do produtor, dos seus colaboradores, de toda a cadeia produtiva, das empresas que estão envolvidas nesse processo. Não à toa, a participação do agro no PIB brasileiro ela é muito expressiva, na balança comercial nem se fala, porque nós temos um volume de exportação bastante robusto, e na geração de emprego. Então, a pandemia ela trouxe uma série de problemas para alguns setores da economia, serviços principalmente, mas o agro ele vive um momento importante e foi menos afetado. Todos foram, de certa forma, de uma maneira ou de outra, mas em função dessa conjuntura global de alimentos, o agro foi menos afetado. Secretário, você colocou 2 pontos aqui a respeito do desenvolvimento do agronegócio e também das cadeias produtivas no estado de Mato Grosso do Sul, que vem de impacto ao que eu vou te perguntar agora. Tem uma pesquisa recente publicada pela Embrapa e que trouxe muita preocupação para quem teve acesso, que diz o seguinte, secretário, nos próximos 20 anos, quase a metade, 48,9% de produtores rurais devem deixar a atividade, porque não têm conseguido acompanhar os avanços tecnológicos, aquilo que está sendo trabalhado, e isso ocorre principalmente entre médios e pequenos produtores, ou quem tem médias e pequenas propriedades. É claro que a citação dessas cadeias produtivas sendo desenvolvidas traz uma solução, começa a desenvolver alguma solução para isso. Como pensar modernizar esses produtores rurais que estão nessa situação, que podem sair do mercado em 20 anos? Fabiano, o que eu vou falar aqui pode até ser um pouco polêmico, né? Mas é um aprendizado que eu tenho e que eu tive, né, estudando e vendo um pouquinho o que aconteceu no mundo inteiro. E eu acho que no Brasil não vai ser diferente. Às vezes a gente tem um senso de preservação de um status quo, ou fala assim, vamos aumentar a participação do número de produtores rurais em termos da população. É inexorável a diminuição da população rural no Brasil e no mundo. Se nós temos 15% da nossa população hoje no campo, ela vai diminuir para daqui a 15, 20 anos sermos 5%. É uma tendência natural do ser humano e da humanidade irem para as cidades. Isso aconteceu na década de 70 com o êxodo rural e cada vez mais quando as pessoas vão ganhando educação, vão ganhando capacidade de trabalho, principalmente nessa nova economia, é natural que elas migrem para buscar uma melhor condição de vida. E, por um outro lado, esse contingente de produtores que tem dificuldade de absorver as tecnologias e ficarem competitivas, elas vão perdendo capacidade de se manterem naquela situação. Então, é uma situação de mão dupla nesse sentido, que a tendência é com que pessoas saiam do campo e vão para a cidade. A China tem 50% da sua população no campo. Ano passado, pela primeira vez, essa curva se inverteu e está diminuindo também a população. 300 milhões de pessoas nos próximos 10 anos vão sair do campo para a cidade. E lá vai ficar 40, 30, 20.
E vai chegando a tecnologia e dando competitividade para esse setor produtivo. A indústria perde pessoas ou demanda menos pessoas de trabalho para capacidade tecnológica que chega substituindo pessoas. Novos empregos surgirão. E no agro não é diferente disso. Então a gente tem que olhar tudo isso com a responsabilidade de tentar fazer com que a propriedade e o proprietário, independente do tamanho, ele seja competitivo. E você faz isso com educação, capacitação e capacidade de crédito. Você não pode achar ruim, às vezes a pessoa foi para a cidade. Ela foi às vezes porque tem uma condição melhor de vida. E porque às vezes porque ela não conseguiu fazer a absorção de um pacote de tecnologia que lhe desse competitividade. Então, a gente tem que olhar esse cenário e é preocupante quando a pessoa é expulsa, entre aspas, daquela situação, que ela não quer ir, ela é obrigada a sair, ela perdeu a condição que ela tinha, a capacidade que ela tem de produzir. E a Embrapa tem razão quando mostra claramente essa trajetória, porque ela conhece muito bem o arcabouço de tecnologias existentes e que muitas vezes não é adotado o básico. Então nós temos que convergir pesquisa, universidades, extensão rural, todos para aumentar a competitividade do microprodutor ao grande produtor. Não é porque é grande que não vai sair da atividade. Muitos vão sair da atividade. E não é porque é pequeno que vai sair também. Isso depende da capacidade de adoção de tecnologia e de gestão do seu negócio. E vai diminuir. Não sei se essa é boa ou má notícia, mas vai diminuir porque é um processo natural das sociedades que vão evoluindo. E o Brasil está evoluindo. Muito bem, secretário. Secretário, nós podemos conversar, inclusive, sobre esse assunto específico por muito mais tempo, mas está acabando o nosso tempo geral aqui do programa e eu tenho que tocar nesse assunto, até porque eu já trazia na abertura do programa o Instituto Nacional de Meteorologia. Está chovendo no Mato Grosso do Sul, chove também na maior parte do estado do Mato Grosso, e o INMET está trazendo uma previsão de chuvas até o próximo dia 20 de outubro, que no caso do Mato Grosso do Sul vai ter entre 80 milímetros até 100 milímetros de chuva atingindo todo o estado, mas principalmente o centro-sul do Mato Grosso do Sul. E aí entra a questão de começar a ter um cultivo de soja, evidentemente que é o nosso negócio aqui, mas também dá uma acalmada na situação dos incêndios no Pantanal, secretário. Chuva abençoada. Estava chegando aqui, comentei com você, que bom sentir a chuva no lombo, né? Muito, muito bom, importante, um ano que se estendeu aí esse período de seca. A gente tem que lembrar que o Pantanal passou pela maior seca dos últimos 47 anos, isso é extremamente agressivo, para aquele ambiente, um ambiente de muita massa seca, e se sobrevoando os rios, os curichos, o Pantanal como um todo. É incrível como o nível da água baixou e secou várias vazantes, enfim, é um ambiente que é assustador até de ver por condições naturais, e a chuva ela é extremamente bem-vinda. Além de dar o início à nossa safra aí, com vontade, também é atenuante para toda essa questão das queimadas que a gente vem vivendo. Por parte do público, nós temos que nos preparar cada vez mais para enfrentar essas situações das queimadas, que é um processo natural, da história do Cerrado brasileiro e do Pantanal, que você tem períodos cíclicos de maior cheia, maior seca, com fontes de origem desse fogo de diversas maneiras. Também dá um programa específico, eu não quero me estender, mas o que nos compete é estar sempre discutindo com os moradores do Pantanal e com a capacidade do governo de fazer frente para minimizar e atenuar esses problemas de incêndios. A gente fez uma força-tarefa aqui no estado, junto com o governo federal, extremamente vigorosa. Foi uma operação, não quero dizer, foi uma operação de guerra. O almirante Guida, lá do 6º Distrito Naval de Ladário, que comandou toda essa operação, chegaram até mais de 400 homens sob seu comando, 5 aeronaves, fazendo o combate direto. E falar, não, estamos trabalhando na educação das pessoas, seja do ribeirinho, seja do produtor, mas seja do acidente com a rede elétrica, seja da geração espontânea, naquele ambiente do Pantanal que acontece. Tem N situações. A grande questão é a condição climática que propiciou esse fogo na intensidade que foi, como acontece em diversas partes do mundo, na Califórnia, na Nova Zelândia, na Austrália, enfim, várias partes
aconteceram e acontecem situações como essa. A gente tem que estar cada vez mais preparado para esse combate. Tá certo, secretário. Agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu que agradeço, Fabiano. Sempre um prazer vir aqui conversar com vocês e me colocar à disposição para a gente bater um papo sempre que possível. Um grande abraço. Grande abraço, secretário. Agradeço também agora a TV Imaculada Conceição, que estava linkada aqui no Agricultura BR. Obrigado por estarem conosco.